Boa tarde, eu sou João Augusto Ribeiro, João Augusto Santaella Ribeiro. Estamos iniciando aqui o nosso podcast com um grande amigo, Pedro Kuhn. Pedro, amigo das antigas aí do Solar, estamos desde 2016, né, na Enta aí no Solar. O Pedrão começou com uns sistemas off-grid, meio diferentão aí, um DJ na praia, DJ Solar na praia. A gente ficou amigo, construímos uma grande amizade aí, Justo. e a gente, ao longo dos anos, vamos se aproximando e se encontramos aí nesse meio solar, né, Pedrão? Justo. A gente Conta um começou pouco a tua trajetória no solar aí pra gente. você, né, irmão, é um cara que me ajudou desde o início, né, porque eu sempre vim de molécula, do mundo das moléculas, né. E lá em 2012, a gente estava fazendo vários projetos moligais e a gente sentiu que ia dar uma parada. A economia já não estava andando bem nos projetos, naquele momento a Petrobras alavancava muitos projetos de engenharia industrial no Brasil, estava tudo meio que paradão, estava dando uma parada. E a gente previu que ia começar uma crise econômica no Brasil, que acabou depois virando uma crise econômica e política, enfim. Uhum. 2016, isso foi um pouquinho antes. Isso foi em 2012, 13. Governo Temer, Dilma, Antes aí, isso foi no primeiro governo Dilma para o segundo governo Dilma. quando nasceu a 482, né? Exatamente. Então, eu comecei a olhar para o futuro das renováveis aí, 2012, 13. Naquele momento a gente não tinha a 482, Uhum. nem estava A em vol 482, quem trouxe ela foi a Dilma, né? O foi pessoal critica a Dilma, mas a Dilma é PhD em energias. E ela que viabilizou a 482. justo. Foi no governo dela. Bom, mas ali em 2014, quando a gente decidiu mesmo entrar nas renováveis, 13, 14, a gente não tinha ainda 482. E aí foi quando eu fui para a primeira Intersolar, eu falei: "Bom, preciso entender desse mundo", porque a gente veio do mundo de moléculas, né. E aí a gente foi entender o que seria esse mundo renovável partindo da geração de energia renovável. E aí, nesse momento da história, como a gente não tinha 482 ainda, e a gente sem expertise nenhuma na área de engenharia elétrica, de sistemas elétricos, de distribuição de energia, nada disso, a forma que nós encontramos de entrar nesse universo foi com sistemas off-grid. E porque a gente conseguiria fazer a geração, a transformação da energia em corrente elétrica para energia alternadas e armazenar essa energia. A gente já entendia que a armazenagem de energia seria um grande negócio. Bom, e aí a gente começou a trabalhar com 2 tecnologias, uma alemã e uma italiana. A alemã era um gerador de energia eólico de pequeno porte, off-grid, com a turbina com eixo horizontal, né, não era turbina com eixo de vertical, de eixo horizontal de pequena escala, já com inversor e também com banco de baterias. E a tecnologia italiana, um sistema solar fotovoltaico off-grid. Inclusive, ainda adicionava um componente de ser transportável. Então é um sistema todo integrado com os painéis, banco de baterias e inversores, que a gente dobrava esses painéis, fazia um cubo, e a gente Eu lembro, é transporta ele. fantástico esse cubo aí, É. fantástico. Aí a gente foi pra praia, né, e foi pra levamos equipamento pra praia, fizemos DJ Solar na praia, velho. Esse é o Pedrão, né, a gente montou o primeiro bar sustentável, né, velho, da história aí. Tentar. É 100% renovável. Cerveja gelada sem agredir o meio ambiente. Tudo, tudo. Só que, bom, a gente apostou muito no off-grid. E talvez por uma característica minha de nunca seguir o efeito manada, quando veio a 482 e aí na primeira Intersolar em 2016, nós fomos os primeiros expositores, aí foi aí que a gente se conheceu. A gente se conheceu na Intersolar em 2016. Estava na Caney. Você estava na Canadian e eu estava expondo como a Globotech o iCube na feira. Eu lembro, fui na Rostec. Pois é. E Coisa aí, totalmente visionária, revolucionária. pois é, só faltou gerar negócios, né. É aí que eu acho que tá onde o grande ponto que a gente falhou.
Naquele momento a gente deixou muita oportunidade passar. Nós fomos pioneiros, né, a gente estava na primeira industrial do Brasil. Mas a gente decidiu adotar o posicionamento do sistema off-grid, acreditando que a armazenagem de energia, principalmente, seria algo que já seria real no curto prazo. E a demanda, obviamente, naquele momento era só para o sistema on-grid, on-grid, on-grid. Não é que foi no curto prazo, porque hoje, final de 2024, ela é uma realidade que cresce cada dia mais. A gente nota isso pela procura de sistemas de armazenagem, sistemas BSS, Justo. grandes baterias para as grandes usinas. Isso está crescendo muito. E eu acredito muito nesse mercado. Como eu te expliquei agora há pouco, a gente tem a inversão de fluxo. E grande parte do que as concessionárias alegam da inversão de fluxo é o excedente de oferta de energia no horário de pico. E é uma energia que ela é desperdiçada, ela é jogada fora. E a armazenagem nos grandes bancos de bateria é uma saída, né. E também para a geração do hidrogênio verde. Justo. Você tá mexendo com hidrogênio verde, né, meu Então, velho, meu amigão? que aconteceu? Deixa eu te contar aí a minha saga, porque assim, eu errei, a gente errou naquele momento. Onde foi a nossa falha? A gente tinha um produto excelente, que era o iCube, um sistema solar, fotovoltaico, com transformador e armazenagem de energia que a gente podia transportar para qualquer lugar. A gente tinha um produto perfeito, e a gente ficou muito focado no nosso produto e esqueceu de ouvir a demanda do mercado. Pedro, você tem uma imagem do Cube aí pra gente projetar? Tem uma imagem e um videozinho, vamos ver um videozinho? Vamos, Eu mostro ele abrir. manda o videozinho aí. Beleza, deixa eu Dá play aí. Então, esse era o produto. É o produto. Fantástico, né, padrão? Um produto que gera o efeito "uou". Todo mundo que vê fala: "Cara, que produto fantástico". Solar Charger. Só que a gente esqueceu de ouvir o que o mercado queria. A gente ficou olhando o produto, temos um produto perfeito, mas e a demanda do mercado? Então a gente esqueceu, ou melhor, deixamos passar muita necessidade do mercado, porque a gente acreditava que a gente tinha um produto perfeito. Uhum. E nesse momento a gente deixou passar diversos clientes buscando por usinas de escala utilitária, de média escala, até pequena escala, on-grid. A gente se manteve no foco no nosso grid. Bom, dentro dessa reflexão e dessa nossa jornada, isso eu já estou te falando já o que a gente entendeu agora como uma falha do ano passado, né, onde é que a gente errou. Mas dentro dessa nossa busca, a gente acabou criando uma seguinte equação de síntese no nosso processo de reflexão estratégica, que foi a seguinte: água mais energia é igual a vida. E em cima dessa equação, nós começamos a desenvolver negócios. Água mais energia é igual a vida. Isso. Então nós pegamos a energia renovável com a água do iCube, e nós desenvolvemos um sistema de bombeamento solar, já entendendo o que o mercado queria, porque a gente começou a ir o negócio. Bombeamento solar com bombas operando em corrente contínua diretamente, né? AC, não AC. Assim, o inversor. O inversor sem armazenagem de energia. Já tiveram muitas bombas direto em corrente contínua. Você ligava o painel, ela já começava. Exato. Só que a manutenção da bomba de corrente contínua, ela é mais difícil de você encontrar, principalmente no campo. A gente tem uma indústria de bombas de corrente alternada centenária no Brasil, com mão de obra capacitada espalhada para o Brasil inteiro. Então não fazia sentido a gente reinventar
a roda porque estava funcionando muito bem feito. Bom, então a gente começou a desenvolver sistemas de bombeamento solar, sem armazenagem, sem banco de baterias, com operação direta, armazenando a água em RoGH para pequenas e médias produções rurais. A gente teve aí mais sucesso nessa caminhada. Hoje a gente deve ter ao redor de 200 sistemas em operação. O sistema Nimbus. Ainda lá em 2014, 15, dentro dessa reflexão estratégica, energia mais água é igual a vida, nós aplicamos a energia na molécula da água para a geração de hidrogênio a partir da eletrólise, quebrando a molécula da água. Então vamos lá. O hidrogênio verde ele é gerado através. Ele é verde porque ele usa energias renováveis, Perfeito. energia solar, energia eólica, Ou hidrelétrica. e ele quebra a molécula da água, fazendo uma eletrólise Correto. desse H2O, que é Isso. ficando só com H2 E o O2, e o O2. que vai para a atmosfera. Bom, você quebra essa molécula, você pode usar as E duas. aí você usa o hidrogênio para gerar energia, para gerar calor, combustíveis. O hidrogênio ele já tem um mercado extenso de consumo hoje. Ele já existe o seu local na cadeia de valor em diversos processos. Mas a forma tradicional de obtenção de hidrogênio é a partir da quebra do petróleo ou do gás natural. O hidrogênio ele sai como um subproduto de refino de petróleo. Também do petróleo. Isso. Mas ele não é verde. Aí ele não tem, ele vai dar a Ele não é hidrogênio verde, ele é hidrogênio puro. exato. Ele não tem, ele é uma molécula, não é uma molécula renovável, vamos chamar assim, né? Então, Tem- o conceito do hidrogênio verde, ou seja, e naquele momento da história, nós começamos a fazer eletrólise em 2015. Nós iniciamos uma divisão mesmo de hidrogênio, focado em sistemas de eletrólise, só que naquele momento sem a pegada sustentável ainda. Não tinha o apelo da sustentabilidade dentro do mundo da molécula, a gente estava ainda nos elétrons. Os elétrons renováveis é o que estava bombando naquele momento. Então, onde é que ficava restrito a aplicação de hidrogênio? Via eletrólise. Em nichos de mercado, onde você tem uma exigência por um hidrogênio ultra puro, é o que se chama de hidrogênio 5 noves, é o hidrogênio com concentração 99,999, 5 noves, e onde você tem essa necessidade longe das centrais petroquímicas. Por quê? Próximo das centrais petroquímicas você tem hidrogênio abundante. Entendi. E o grande problema do hidrogênio é transportar esse hidrogênio. Só dá uma luz pra gente. Como que o hidrogênio é transportado? Bom, hoje, tradicionalmente, ele é transportado em cilindros, Cilindro de oxigênio, como os assim, similar ao de mergulhador, né? exato. Mas são cilindros grandes que têm uma capacidade, hoje em dia, com a tecnologia, de suportar as grandes pressões, Isso já é uma evolução. de transportar com segurança Exato. e ser exportado com segurança. É uma tecnologia que tem que desenvolve hoje, essa tecnologia. Cara, essa armazenagem em alta pressão já é uma evolução tecnológica da aplicação do hidrogênio, principalmente na área de mobilidade e também para transportar. Porque qual é o problema? O hidrogênio ele é uma molécula muito pequena, ele é pouco densa, a densidade dele é muito baixa. Então, se você joga um hidrogênio em um espaço, nessa sala, por exemplo, a gente vai ter hidrogênio nessa sala inteira, distribuído, só que em termos mássicos, muito pouco. Você precisa jogar pressão para você ter mais moléculas no mesmo espaço. Entendi. O hidrogênio é a menor molécula que existe no universo, que a gente considera hoje como molécula. Entende? Então tá aí o grande desafio dele. É você fazer esse transporte, transportar esse hidrogênio. Bom, então ao invés de fazer esse transporte de hidrogênio, nesses casos específicos onde você tem um processo industrial que exige o hidrogênio 5 novos, como por exemplo, sinterização de metais de precisão, exemplo, fabricação de aços de ortodontia, fabricação de determinadas armas, ou outras peças sinterizadas de precisão, produção de fios diamantados, são exemplos de aplicação onde você tradicionalmente precisa de um hidrogênio ultra puro. E tem outras aplicações industriais.
Bom, e aí ao invés de você transportar esse hidrogênio, a gente entrava fazendo a geração in loco desse hidrogênio, não com a pegada de sustentabilidade, mas realmente uma análise técnica e econômica para viabilizar um processo melhor, seja por uma melhor performance, você tendo a sua própria geração, seja por você diminuir o risco intrínseco do processo, ao invés de você estar armazenando hidrogênio, como hidrogênio você vai armazenar água e vai produzir esse hidrogênio na mesma hora que você precisa. Bom, e diversos outros benefícios. Então, a pegada de sustentabilidade na eletrólise, a gente sabia que ia acontecer, porque sim, quando a gente aplica o conceito de você jogar um elétron renovável dentro dessa molécula da água, através da eletrólise, você cria uma molécula renovável, porque a água ela tem um ciclo curto e definido, e a energia é renovável também, ela se renova. Tá. Bom, isso veio de poucos anos para cá, e vem ganhando força e expandindo as suas áreas de aplicação. Então lá em 2014 a gente tinha, assim, aplicações de nicho com pequenas máquinas. Agora em 2024 a gente tem aplicações em escala utilitária, e não são mais máquinas, são plantas industriais, para diversas aplicações, que é o conceito que a gente chama de Power to X. É você pegar a energia, ou melhor, o elétron renovável, e aplicar ele através da técnica de eletrólise, que é a quebra da molécula da água com elétrons, e você aplica essa molécula renovável em uma outra cadeia de valor mais ampla. E aí você tem hoje aplicações diversas. As tradicionais na indústria, então hoje a gente tem a indústria buscando moléculas renováveis para descarbonizar a sua cadeia de produção. Hidrogenação de gorduras, por exemplo, produção de gasolina de alta octanagem utiliza hidrogênio no seu processo. E diversos outros. A gordura hidrogenada, a margarina, Margarina, ela é feita com hidrogênio, o hidrogênio, isso que ela é hidrogenado. perfeito. E o chocolate hidrogenado, Também, é ruim, né? Mas existe, não existe? existe. É o famoso chocolate Pan, lembra dos chocolates Pan? Infelizmente a Pan fechou as portas. Mas era fantástico, né? Sim, e agora sim. E aí, bom, essas são as tradicionais aplicações, as aplicações tradicionais. E agora abre-se o universo para utilizar esse hidrogênio em outros nichos, como diretamente na mobilidade, com veículos a hidrogênio, substituindo o motor por um motor elétrico a hidrogênio, que chama-se de fuel cell, através de um mecanismo de fuel cell, que com hidrogênio vai gerar um diferença de potencial, vai gerar uma corrente elétrica, você pode operar o motor. Ou ainda, você utilizar isso, como você bem falou, em reeletrificar o sistema elétrico. Então você fazer o casamento, do momento, né, de pico de geração com o pico de consumo. Isso pode ser feito através de sistemas de armazenagem de energia, os BESS, como a gente falou, com as baterias tradicionais, ou ainda com hidrogênio também. É Poxa, uma fantástico, das aplicações. Agora, fantástico, cara. E me fala aí, o que é que você está desenvolvendo, Rebrão? O que é que você está trazendo para o Brasil, cara, nesse momento? ó, a nossa jornada longa, né? Então, o que aconteceu? Ali em 2020, a gente começou a sair das pequenas máquinas para plantas industriais. Então nós tivemos que começar a rodar, o que que a gente percebeu? O setor primário, que tradicionalmente fabrica elétrons, querendo fabricar moléculas. E o setor que tradicionalmente fabrica moléculas, o secundário, precisando de elétrons renováveis. Então você começou a ter a fusão entre esses dois setores. Não mais numa escala pequena de máquinas, mas agora na escala de produção industrial. E a eletrólise, ela é a intersecção entre os dois setores, é a fusão do setor primário com o setor secundário. Então nós começamos a rodar modelos de negócios com esse conceito de processamento de matéria-prima renovável, conversando, dialogando com os players industriais e com os players de energia. Esses processos foram evoluindo, os projetos foram avançando, e nós precisávamos agora, ao invés de oferecer máquinas, oferecer plantas industriais. Lá em 2014 a gente começou a intensificamos os nossos negócios com a China, importando os equipamentos de energias renováveis.
E esses nossos parceiros já sabiam que a gente já trabalhava com hidrogênio, desde essa época. E aí um detalhe, João, interessante. Você lembra que em 2008 na China, durante as Olimpíadas foram interrompidas de Pequim, Uhum. com presença de material particulado no Centro Olímpico de Pequim. As Olimpíadas foram interrompidas. Os atletas não tinham condição de respirar. Então começou-se um movimento gigante na China para tirar material particulado, tirar compostos carbonizados dos centros urbanos. E o desenvolvimento de aplicação para hidrogênio foi uma dessas saídas. Então hoje você tem um mercado já de mobilidade, por exemplo, na China, maior do mundo. Deve ter hoje ao redor de 30 mil veículos pesados em operação com hidrogênio na China. Bom, esses nossos parceiros nos procuraram ali em 2021 e nós também os procuramos para a gente entender como é que a gente podia oferecer as plantas de hidrogênio naquele momento para o Brasil. E aí foi quando nós fomos convidados a estruturar a joint venture da Gofurri no Brasil. Então hoje a gente está trabalhando com toda a linha da Gofurri. A Gofurri é uma empresa asiática, chinesa, que traz consigo 40 anos de experiência na área de gás hidráulico efeito e apontou, através de uma spin-off, que foi a Gofurri, todo o seu aporte de conhecimento tecnológico e novos investimentos para desenvolver essa empresa horizontal na cadeia de valor de hidrogênio. Então, hoje a Gofurri ela fabrica desde sistemas de eletrólise, a plantas de liquefação de hidrogênio, sistemas de armazenagem veicular e postos de abastecimento de hidrogênio. Isso na China. Na China, Cara, fantástico. na China. Então, João, nós montamos a Gofurri Brasil, que é uma subsidiária da Gofurri chinesa. A gente se posiciona como uma empresa sino-brasileira, fabricante de equipamentos de geração, armazenamento e transporte de hidrogênio. Tudo que o Brasil precisa Com certeza. na geração de hidrogênio, toda a solução para hidrogênio que o mercado precisa, a Gofurri tem como atender. Dentro da cadeia de hidrogênio, É Gofurri, Gofurri, Gofurri. Gofurri. Isso. Parece um pouco meio tupi-guarani, assim, sabe? Aham. Gofurri, Itapuã, Gofurri. Tá vendo, né? Parece um pouco, né? Então, a Gofurri, ela tem essas 4 divisões de negócio. Vou começar aqui falando da geração de hidrogênio. Então, hoje, nós fabricamos geradores de hidrogênio a partir da técnica alcalina e a técnica via membrana. Uhum. Hoje, com 3,5 GB de capacidade de fabricação na Ásia. E esse equipamento aqui que a gente está vendo é o que vai quebrar a molécula da água. Isso aqui é o eletrolisador, a célula de eletrólise, tá? Então, temos plano já para a gente fazer o sanduíche e essa montagem aqui no Brasil. Hoje é feito na nossa fábrica em Shanghai. E aqui está uma visão de uma planta integrada, onde aqui atrás a gente vê a célula de eletrólise. Esse equipamento central aqui é a etapa de separação de gases, onde a gente vai separar o hidrogênio e o oxigênio. E essa última etapa aqui da ponta, onde a gente vai fazer a purificação do hidrogênio, tá? Então aqui a gente vai realmente refinar o hidrogênio nessa última etapa. É aqui que a gente sai com o hidrogênio 5 nobres. E todos os outros equipamentos que a gente está vendo aqui atrás do lado são os equipamentos auxiliares. Esse aqui é uma torre de resfriamento, na verdade é um chiller, esse equipamento aqui é um chiller, que opera aí de 7 a 12 graus Celsius, entrada e saída. Esse aqui, por exemplo, são os tanques de entrada e saída de eletrólito. E essa configuração aqui já é uma configuração de escala utilitária, lá para as plantas de grande porte, que a gente chama de trilho de 20 megas. Então aqui a gente tem, nessa imagem aqui, um sistema com 20 megas de capacidade, 20 megas. Então aqui, ó, são 4 células de 5 megas, integrados nessa configuração com 2 separadores, tá vendo? Então a gente tem 2 células, cada 2 células integrada com um sistema de separação, e aqui um purificador. Essa configuração a gente chama de 4-1-2-1. 4 células, 2 separadores, um purificador. A gente também pode fabricar na 4-1-1, tá?
Então tá, essas células captam o hidrogênio do ar? Não. Não. Essas células, ela vai receber a água deionizada, a água purificada, ela é misturada com o eletrólito, que é uma solução de hidróxido de potássio, 30%, se mistura, essa água entra nesse equipamento, tá? Deixa eu voltar para essa imagem aqui. A água, então, vai circular nesse equipamento, tem a entrada e a saída. Aqui, através desses barramentos, a gente vai jogar energia elétrica. A energia elétrica vai correr nesse sistema, e aí vai acontecer a quebra da molécula da água. E a gente vai sair com o hidrogênio no lado e o oxigênio no outro. Fantástico. É basicamente isso, velho. Oxigênio respirável. Ele é respirável, ele vai estar um pouco úmido, ele vai ter umidade, mas ele é respirável, ele pode ir para a atmosfera, não vai causar contaminação nenhuma. Poluição zero. Poluição zero. Assim, durante o processo, hoje a gente não tem, por exemplo, a fabricação desse tubo de aço, a gente não tem emissão de carbono? Tem, porque a cadeia, a montante ainda não está descarbonizada, mas dentro deste processo aqui, o ciclo de carbono é zero. E a gente está saindo com uma molécula de fato renovável. Tá? Bom, aqui já é a segunda tecnologia que a gente mostra aqui são as plantas de hidrogênio líquido. A Gofurri hoje é uma das 2 empresas no mundo que tem plantas de hidrogênio líquido para aplicação civil em operação. O hidrogênio líquido é muito utilizado em aeroespacial, aplicações aeroespaciais. Bom, então são as plantas de hidrogênio líquido. Então hoje a gente tem uma planta em operação, que está na etapa de construção dela. Então nós fabricamos os tanques, são prioritários. Então é o que eu te digo, a gente trouxe a tecnologia e o conhecimento da produção de gás liquefeito, gás hidrólico liquefeito, para o hidrogênio, que a gente fabrica esses tanques criogênicos. E está aqui o jeitão da planta. Tá? Isso aqui já é a imagem da planta operacional, a planta toda nova, que a gente chama de uma planta Greenfield, em operação, fabricando 10 toneladas de hidrogênio líquido por dia. Certo? Para aplicações em qual área? Para aplicações na área veicular, que é uma das áreas de expertise da Gofurri. A Gofurri é líder de mercado hoje na Ásia para os sistemas de hidrogênio montados em veículos. Tá? O que nós fazemos? Nós produzimos os tanques, esses tanques que a gente está vendo aqui. Nós fazemos o design de engenharia para... Vamos lá. Esses são caminhões que são movidos a hidrogênio, certo? Isso, correto. E não é gasolina e nem diesel, Sim. nem elétrico. Ele é um caminhão movido à queima do hidrogênio. Justo. Mas aí que tá. Ele é um elétrico a hidrogênio. Elétrico a hidrogênio. O que acontece aqui? Nesses veículos que a gente está vendo, ó, a gente tem aqui os tanques, tá vendo? Que eles vão integrar ou entregar, desculpa, o hidrogênio para esse equipamentozinho que tá aqui do lado, tá vendo? Isso aqui é fuel cell, que vai ser o cara que vai depois gerar a força motriz a partir de um motor elétrico. Entendi. Tá? E só tem na China hoje esse tipo de caminhão. Ó, a gente está começando a ter no Brasil. No Brasil tem uma tecnologia própria, um conceito, um arranjo próprio. E estamos começando agora. Tá? O pessoal da UFRJ tem um ônibus hidrogênio, o professor Paulo Emílio de Miranda, dá um abraço professor, e toda a equipe da UFRJ, que desenvolveu essa tecnologia há 20 anos. Tá? Então o professor Paulo Emílio é um grande conhecedor de sistemas de mobilidade de hidrogênio, mas temos outros grupos no Brasil também. Aqui na USP a gente já está tendo mobilidade de hidrogênio, porém ainda não tem produção de toda a cadeia nacional. Na UFRJ, por exemplo, a gente está montando uns componentes lá, então a gente não depende de outros, como os tanques, como a própria fuel cell, tá? Entendi. São ainda itens que precisam ser desenvolvidos localmente. Mas o que a gente faz? Onde é que a gente entra na cadeia de valor? Fabricando esses tanques tipo 3 e tipo 4 e fazendo essa montagem e design da engenharia dos equipamentos no veículo. Cada veículo vai ter um tipo de arranjo, tá? E recentemente, no ano 2024, a Gofurri lançou o primeiro tanque veicular de hidrogênio líquido.
que já vai acoplar exatamente como é feito hoje com os tanques de combustível líquido, gasolina ou diesel. Diesel na maioria dos casos, nos caminhões, tá, que esse bichão aqui que a gente está vendo aqui na imagem. Além disso, e é importante destacar que a Ufurria é líder nesse segmento. Líder. É a empresa que mais tem sistemas de armazenagem de hidrogênio veicular no mundo. E o segundo que a Ufurria também tem posição de liderança são nas estações de abastecimento de hidrogênio. Então, a Ufurria ela desenvolve as bombas de enchimento de hidrogênio, o software proprietário que vai rodar essa bomba, essa bomba de combustível, Uhum. todo o sistema de troca térmica, porque a compressão e descompressão de hidrogênio libera muito calor, então tem trocadores de calor específico, integração com compressores e os sistemas de controle automático. Tá? Então é basicamente isso que compõe, e aqui também a Ufurria é líder de mercado. Então estão aqui os outros de abastecimento, é o posto de abastecimento. E você hoje é o CEO da Ufurria Brasil. Cara, me deram essa responsabilidade, eu assumi ela durante esse tempo para a gente poder estruturar. Não podia estar na mão da melhor pessoa que pensa em energia Muito obrigado. Aí, João, renovável no Brasil. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estamos trabalhando, João, estamos trabalhando, né. Bom, aqui é um pouquinho da visualização do que a gente tem mais de equipamentos aí, para integrar nesse sistema, mas aí, com mais detalhes, a gente pode fazer. Mas o interessante é que, como nós, desenvolvemos diversos sistemas e é uma tecnologia nova, a gente também acabou desenvolvendo serviços atrelados a isso. Então, nas nossas bombas hoje, a gente já tem um sistema de pagamento de hidrogênio integrado. Paga com cartão de crédito. Com cartão de Então, o crédito. cartão É. carregou. Quanto que é o hidrogênio? Quanto que é o metro cúbico? É metro cúbico? É litro? Quilo? Explica pra gente. Perfeito. Bom, no Brasil hoje ainda, a gente não tem algo definido, Uhum. como é que vai ser cobrado. Eh, no mercado europeu, se fala muito em preço por quilo, tá, então Preço por quilo. por quilo, né. Eu entendo que aqui no Brasil a gente vai acabar se equiparando com o gás natural, né, veicular, por metro cúbico, que eu acho que é o que faz mais sentido. E o Brasil, não sei se você sabe, João, mas é um dos países que tem os melhores cases de conversão de veículos a líquido para combustível, Sim. com os kit gás. Kit gás. O Brasil acho que é o país que desenvolveu isso melhor e maior. Eu tenho certeza que alguém lá vai perguntar, cara, quando o gás explode, só arranca o porta-mala do carro. E quando o hidrogênio explode, que Vai dar mesmo também. só vai arrancar o porta-mala. A explosão vai ser igual, Tá. certo? Não é que a explosão do hidrogênio é pior do que a do gás natural. A quantidade de energia que vai ter ali é muito semelhante, Mas é tão perigoso quanto, ou mais, ou mais. ou mais. Então, assim, o que a gente precisa é, como nós Vai ter que ter tudo no tamanho do Inmetro para se com conseguir. certeza, com certeza. Então tem um longo caminho pela frente. Tem um caminho, tem um caminho, tem um caminho. Mas é o futuro e eu vejo que o veículo movido a hidrogênio, ele vai ser mais rápido do que o veículo elétrico. E você vai encontrar muito mais postos de reabastecimento de hidrogênio do que postos de recarregamento de veículos que você tem no Brasil. Hoje, o carro elétrico ainda não pegou 100% no Brasil, porque você vai fazer uma viagem, você vai pegar seu carro elétrico aqui, você vai rodar 300 quilômetros, vai para Penápolis, na tua terra lá. Você planejou abastecer no meio do caminho, em Araraquara, por exemplo. Chega lá, teu carro já está descarregado, você vai parar para recarregar, o carregador tem uma fila, ou está quebrado. Mesmo sabendo que você vai levar 1 2 horas para recarregar teu carro. Isso aqui tá travando um deslanchar o carro elétrico no Brasil. Eu acredito, João, que no Brasil, como nós somos muito ricos em matriz de combustíveis, vai ter um espaço Matéria de combustível e logística de combustível. e logística. A gente vai ter o espaço para o carro elétrico, mas eu acho que ele vai ficar restrito, de repente, a centros urbanos ou a mobilidade mais curta distância. Para a mobilidade leve, eu ainda acredito muito no etanol. O etanol é um biocombustível com baixa pegada de carbono,
com um ciclo de carbono curto, que vem de uma mata, de um insumo de reflorestamento, certificado, rastreável e já com um know-how implementado no país absurdo. E para a mobilidade pesada, o hidrogênio sim, ele vence essa barreira que a gente acabou de falar, você acabou de citar, de você necessitar esperar durante muito tempo para você fazer uma recarga, para você dinamizar a etapa logística e com o fluido em baixo carbono, né, com um combustível sustentável. Então eu acredito muito na mobilidade pesada no Brasil. E sim, fica fácil a gente distribuir postos a hidrogênio se a gente pensa que a gente vai fazer a geração de hidrogênio em loco. Então em cada posto de hidrogênio, se a gente tiver também um gerador de hidrogênio, vai funcionar desse jeito. A gente distribui a geração. Posto pode ter uma geração de hidrogênio. Oi, Deca, você falou uma coisa fantástica. No posto de gasolina, ó, Shell, você não precisa mais transportar o teu combustível. Você pode ter uma usina de hidrogênio dentro do teu posto de gasolina, no teu posto de hidrogênio. Cara, eu acho essa uma pegada fantástica, É, Pedro. a Shell, você falou da Shell, a Shell é um grande conhecedor desse approach. Sim, Investiu num projeto na Califórnia junto com a Toyota, no projeto do Mirai, sim. na E Califórnia. a Toyota parou o investimento em carros elétricos e está investindo fortemente em veículos A hidrogênio, né. a hidrogênio. Vamos ressaltar isso, né? É, a Toyota é uma a montadora que bateu lá atrás, jogou a direção para o hidrogênio e está vindo. E, ô Pedro, quais são os próximos passos aí para isso acontecer no Brasil? O que que você tá O que eu queria mostrar também, e até responder isso aí, João, que você perguntou, que é trazer uma segurança para o mercado e mostrar que a tecnologia é viável e disponível, é essa informação aqui. No dia 14 de novembro, a Gofore foi lançada no mercado de ações de Hong Kong. cara, fantástico isso, hein. Então, Na Nasdaq também? Nasdaq ainda não, Tá só em tá só em Hong Kong, Hong Kong, na bolsa de valores de Hong Kong. Xangai não, Shanghai não. mas vai chegar. Então isso só reforça o seguinte, que é uma empresa sólida, estável, que é financiável, porque tem isso também, né, a gente viu isso muito no solar, né, Sim. o hidrogênio vai seguir a mesma linha, é uma empresa que a gente fala nele bankable. Já existe linhas de financiamento? Como ainda são projetos muito, em etapa de estruturação, a gente não tem, assim, uma linha pré-definida. Mas sim, com certeza, está todo mundo interessado em financiar esse tipo de tecnologia e aportar em empresas sólidas. Então, a manobra da Gofore entrar na bolsa de valores foi para trazer essa transparência e confiança para o mercado. Então você entra hoje no nosso site, é o www.gofore.com.br. Lá vai ter um acesso para o nosso site da matriz. No final da página vai ter um link que você vai entrar no Tudo em português. o do Brasil sim. Você vai clicar na matriz, vai jogar lá para o site internacional, que já é em inglês, e lá você vai ter a área de investidores, e lá você vai ter todos os documentos de transparência que são exigidos para você estar com a empresa na bolsa de valores. Então, a partir de agora, todos os balanços contábeis, eles são publicados. É uma empresa 100% em inglês é bankable, Bankable, isso. em português eu não lembro a palavra, É, como é, velho? Eu não sei, bankable, é financiável, não é financiável, não, era eu também não sei. bankable. Vamos dar um Google aqui. É, o que é bankable em português? Eu também falei essa palavra, mas eu É, não sei o que que é isso. bankable, é autossustentável, né. É, É financiável, é financiável mesmo? autofinanciável, que se banca, né, que se mantém. Justo. Bom, Beleza, Pedrão, e que recado pra gente encerrar aqui, o que é que você deixa aí pra gente de recado? O que é que você fala aí? O que que você comenta aí sobre o nosso mercado? Em quanto tempo você acha que isso vai acontecer? onde está o grande momento do Brasil hoje para o que a gente tem chamado aí de neo-industrialização brasileira, Uhum. tá?
Primeiro a gente precisa entender a demanda, o que a gente tem de demanda no Brasil hoje? Que a gente lastrear os Uma produtos coisa que eu vou te perguntar, por que que o Brasil é uma potência para o hidrogênio? A gente escuta muito isso. exatamente nesse ponto que eu quero chegar agora. Aham. O que está acontecendo é, bom, a gente já entende que o petróleo, ele é um insumo de alto valor agregado, que demorou anos para se formar, é o chorume da Bilhões, bilhões. é o chorume da terra, Churu. é o chorume da terra, irmão. É uma cadeia de carbono altamente complexa, que a gente deveria utilizar ele de uma forma muito mais nobre do que ela é utilizada hoje. Imagina, a gente pega aquela cadeia de carbono complexa, que demorou milhões, bilhões de anos para se formar, e a gente pega ela e começa a quebrar ela. Não faz sentido. Uhum. Bom, então o que está acontecendo agora? Por que o Brasil é a grande potência? Porque nós, devido às gerações passadas, nós temos um legado de infraestrutura de geração de energia renovável que nos coloca hoje como o país que tem a matriz elétrica mais limpa do mundo, e nós temos uma condição climática e produção de agroinsumos e tecnologias microbiológicas que nos dão a condição de a gente ter a segunda componente essencial para formar matéria, que é carbono. Sem carbono, a gente não forma cadeias de moléculas. Então, com o carbono renovável, que aí vem de quê? De matérias-primas processadas, ou seu rejeito, ou ainda com um produto. Por exemplo, o etanol. Do etanol, que a gente pega a cana-de-açúcar, moe a cana-de-açúcar, pega aquele substrato daquela cana-de-açúcar, joga na fermentação, pega a molécula de glicose, que são uma cadeia com 6 carbonos, o micro-organismo consome aquela glicose, quebra ela de C6 para C2, excreta etanol e CO2. Então, para onde é que vai o restante do carbono da glicose que o bichinho da fermentação 6 carbonos, né? a glicose são 6 carbonos. Entendi. Vamos lá, só para o pessoal ficar antenado, o que que é a regra dos carbonos, né? É a regra da octanagem, A gente pode usar a regra do octeto. o octeto. O diesel já é diferente. O diesel é outra regra, certo? É, para a qualidade do combustível, né. Sim. O etanol vai ter o grau Brix, se eu não me engano. O diesel já vai ter um outro critério. Diz o álcool ó, tem muito mais octanagem do que a gasolina. Ela queima mais rápido. A octanagem está ligado à capacidade de compressibilidade desse fluido no pistão. Mas a gasolina, ele já é um composto com mais carbono do que o etanol. Então por isso que ele comprime mais, ele, né, e ele tem pontos de fusão e de explosão, né, diferentes. Mas o ponto é o seguinte, então por que a gente tem o Brasil tem essa potência? É hoje o país no mundo que tem a matriz mais limpa, elétrica, e onde a gente tem muito CO2 biogênico disponível, seja nesse exemplo que eu te falei agora, dos fermentadores, das produções de álcool, ou ainda seja por rejeito de produção de gado. De gado. Gado, Gado. gado de corte. Gado de corte, seja através das fezes, do excreto mesmo, do do boi, da vaca. Sim. Isso pode gerar um biogás. Esse biogás, ele é rico em carbono de matriz renovável, Certeza. que é o biogás. O biogás, os biodigestores. Exato. Então tudo isso começa a se integrar dentro dessa cadeia de valor mais ampla, e o Brasil é a nação no mundo hoje onde a gente pode começar a aplicar esse conceito de produção de moléculas renováveis. Os outros países do mundo, se eles começarem a pegar energia renovável, novas instalações de energia renovável para aumentar a sua produção industrial, vai faltar energia renovável para descarbonizar a cadeia que ele já consome hoje, a cadeia de consumo dele hoje. As grandes potências do mundo ainda rodam no carvão. O Brasil não tem mais remédio que é carvão.
Nós estamos décadas à frente desses países. Então, por isso que o Brasil se torna esse grande atrativo. Aqui a gente consegue aplicar o conceito Uhum. de sair do eletrorenovável, partir para a molécula renovável, que exige um outro grau de complexidade, e a gente consegue aplicar esse conceito. Porque nós temos elétrons renováveis já disponíveis, o nosso grid hoje já está 90% mais renovável. Nosso grid, o grid Brasil, Hoje no Brasil, ele é altamente renovável. É o único país do mundo que tem 95% da sua matriz energética com fontes renováveis. Ainda um grande volume é das hidroelétricas, que tem 45% da matriz energética brasileira. perfeito. 100% limpo. Bom, isso já diz pra gente o seguinte, se a gente pegar, ou seja, a gente está fazendo agora aqui um podcast renovável, é isso que tá me dizendo, né? Sim, A gente está fazendo um podcast renovável, a gente está usando energia elétrica aqui, então o nosso ele é renovável. pronto, a gente está fazendo um podcast renovável. Nós estamos emitindo 1 miligrama de CO2 na atmosfera. Justo. Vou mandar um e-mail renovável aqui agora. Aproveita, manda e-mail, faz renovar. Onde é que está o grande mercado hoje do Brasil? A nossa indústria de transformação perdeu escala. A indústria química, petroquímica perdeu escala. A gente deixou de ser competitivo. Então as nossas plantas de produção de amônia, produção de ureia, metanol, elas estão paradas. E hoje a gente importa esses insumos que são essenciais para o nosso Onde estão paradas? Por quê? O que aconteceu? A produção industrial, ela precisa ir ganhando escala. Existe uma redução de custo com ganho de escala absurdo. Sim. Bom, e os Estados Unidos, depois que ele lançou o Shale Gas, no início dos anos 2000, e a evolução da exploração dos campos de gás em Trinidad e Tobago, Nigéria, na Rússia, colocou o Brasil, porque o nosso petróleo não é bom para fazer esse tipo de quebra, né? A gente exporta petróleo e a gente importa petróleo para a gente poder refinar nas nossas O Brasil, assim, ele exporta petróleo, mas importa 100% do diesel, né? Isso. Porque não tem uma tecnologia de produção de diesel no Brasil. Não é nem a tecnologia, João, a gente não tem um insumo, certo? A gente não tem o nosso petróleo não é bom para fazer diesel. Então se a gente O petróleo brasileiro não é bom para fazer diesel. isso, Por isso que ele é importado e subsidiado do governo e é caro. exato, exato. Então o que acabou acontecendo, velho? A nossa indústria foi perdendo competitividade. A gente já está com um processo de desindustrialização de 30 anos, que já é uma questão crônica do Brasil. Por quê? Nós paramos de investir em tecnologia na área industrial e a cada ano o nosso gap só vai aumentando. Se a gente para de desenvolver tecnologia, cada vez mais a tecnologia vai ficando mais cara para a gente comprar, a gente vai perdendo competitividade ao ponto que a gente ficou muito tempo sem renovar o nosso parque industrial. E agora está muito caro para fazer isso. Isso foi o planejamento do governo, né? E perdemos O competitividade. governo fez o Brasil perder competitividade com os altos impostos, com uma alta carga tributária, uma alta carga de tributos, tributação da mão de obra, Uhum. os encargos sociais. Sim, Tudo isso faz o Brasil perder impacta no custo competitividade. do Brasil. E você pega toda essa característica atrelado ainda a uma estagnação do desenvolvimento de inovação e tecnologia nacional, a gente foi ficando para trás, a gente foi cada vez virando um país de commodity. O Brasil é agro. É agrocommodity. A gente é agro e a nossa indústria não consegue nem atender o nosso agro, que a gente importa ureia e metanol, por exemplo. Então, onde é que eu enxergo que está o grande potencial do Brasil? A partir de um mercado interno consumidor forte de fertilizantes para o agronegócio, nós, a partir daí, começarmos uma vez que nós já temos a condição de implementar o conceito de produção de moléculas renováveis, a partir do hidrogênio de eletrólise alimentado por energia renovável, a partir do CO2 de origem biogênica, nós produzimos fertilizantes renováveis. Por quê? Com o hidrogênio via eletrólise, a gente consegue fazer amônia. A amônia é composta por nitrogênio e hidrogênio.
A gente pega o nitrogênio da onde? Da atmosfera. Hoje já é feito assim. Ah, e o hidrogênio vem da onde? Tradicionalmente vem do processo petroquímico. A gente tira o processo petroquímico, coloca a eletrólise. A gente já tem o que a gente chama de amônia verde, amônia de baixa pegada de carbono. Com essa amônia, a gente adiciona CO2 de origem biológica, biogênica, como se chama, por exemplo, um CO2 de fermentação, e a gente vai começar a ter agora uma ureia de baixa pegada de carbono. O Brasil hoje importa 2,5 milhões de quilotoneladas de ureia, entre Rússia, Trinidad e Tobago e Nigéria. E a Bolívia também. Da Bolívia também? Bolívia também, capaz. Bom, ora, se nós começarmos a neoindustrialização brasileira sob o conceito de produção de moléculas renováveis, olhando para esse mercado interno de ureia e fertilizantes, a gente deve ter aí o potencial para a gente ter no mínimo aí umas 20, 25 plantas de ureia no Brasil. Isso vai causar uma revolução no mercado industrial brasileiro que vai, porque na década passada nós ficamos, a engenharia parou, a eletromecânica pior ainda. A nossa engenharia foi dilacerada. As caldeirarias foram interrompidas. Ah, vamos construir um vaso de pressão. Você falar, pô, mas a tecnologia de vaso de pressão, de armazenagem de hidrogênio, vai encontrar uma empresa no Brasil hoje para fazer um vaso de pressão? Difícil. A gente fez um projeto em 2017, onde a gente contemplou um vaso de pressão em hidrogênio. A gente conseguiu encontrar aqui no Brasil uma empresa, a Asvatec, parceiro nosso. Mas depois eles foram encolhendo e pararam. Agora eles estão retomando. Então, se a gente parte dessa perspectiva de que, né, e no Nordeste a gente tem lá muitos planos de plantas que vão exportar amônia, isso é uma aposta europeia que estão querendo fugir da dependência da Rússia. Poxa, para estados como o Piauí, o Ceará, faz muito sentido isso, certo? Para começar, é uma demanda, beleza. Apesar de todo o risco que você tem de você lastrear um modelo de negócio com exportação, mas eu acho que vai caminhar. Agora, não é isso que vai transformar a indústria nacional. Então, eu entendo que a partir de uma demanda interna, e essa que a gente está falando de fertilizantes, é onde vai criar a gênese para a neoindustrialização brasileira a partir de processamento de matéria-prima de origem renovável. E com isso você vai retomar a engenharia, você vai retomar a eletromecânica e você vai retomar a inovação. Já no curto prazo, o Brasil reúne estabilidade política, apesar de que muita gente acha que não, mas a gente ainda, diante da geopolítica global, é um país estável, é um país democrático, nós temos o nosso sistema eleitoral, ele funciona, mesmo em face de todas as críticas que a gente tem ao nosso sistema. Eu não estou aqui para entrar nesse mérito, mas o fato é que nós, né, fazemos parte de um país estável politicamente, que segue as suas regras e que tem atributos sustentáveis desde a sua raiz. Ora, antes dos portugueses chegarem no Brasil, os brasileiros viviam em simbiose com a natureza. Então, note, as nossas tribos ancestrais, os tupinambás, os tamoios, os pataxós e tantas outras, já viviam em simbiose com o meio ambiente. Simbiose com o meio ambiente. A gente tem essa memória ancestral no nosso comportamento. E eu acho que é hora da gente expandir isso do restante do mundo. Aqui o Brasil é um país onde a gente recebe, e estávamos falando mais cedo sobre as religiões, a gente tem fusão de religião, a gente tem sincretismo religioso, sincretismo cultural, sincretismo racial. O Brasil é um país composto por imigrantes de todos os tipos, todas as cores, de todas as culturas, e sempre foi assim. Então eu enxergo que o Brasil, ele será um grande vetor de desenvolvimento internacional a partir de processos sustentáveis com o conceito de processamento de matéria-prima de origem 100% renovável. Então, é isso que eu tenho visto, e a partir desse movimento vai alavancar não só o setor industrial, mas automaticamente alavanca o setor da energia, o setor primário. Eles estão vindo juntos, né? Eles andam juntos. Então, o desenvolvimento dos processos onde a eletrólise faça sentido vai alavancar os dois setores, energia e indústria. Ô Pedro, a gente vai ter muita pergunta aqui,
e eu já quero adiantar as respostas. Os integradores que quiserem estão tendo dificuldade com o mercado solar, que vê que o solar também em baixa, não estão conseguindo desenvolver as vendas. Se eles quiserem entrar no mercado de energia de hidrogênio verde, o que que você fala para o integrador? É possível isso? Tem como ele se treinar, se capacitar, mas não é residencial, o hidrogênio verde não é residencial, é para grandes indústrias Ainda, ainda. ai Eu vi um projeto seu que, tinha uma residência com hidrogênio verde, armazenando seu próprio hidrogênio verde, mas acho que não é a realidade do Brasil. O que que você fala para quem quer entrar nesse mercado? o seguinte, a partir de março de 2025, nós vamos estar com o nosso centro de treinamentos em Indaiatuba. Quem quiser também saber mais, fala diretamente com o João. Nós damos todo o suporte para o entendimento amplo do mercado. Certamente, próximo da sua região vai ter alguma indústria que tem um potencial de aplicação de hidrogênio. E automaticamente, a gente desenvolvendo as aplicações de hidrogênio, a gente desenvolve as aplicações de renováveis e uma coisa puxa a outra. Mas é muito importante esse contato com a indústria local. Então, eu diria que onde é que está hoje a oportunidade de aplicação de sistemas de eletrólise é na indústria, em toda a sua cadeia. E no futuro, e aí a gente vai entender quando é que isso vai chegar no Brasil, a gente vai cair também para os sistemas residenciais, cada vez mais na pegada off-grid, como aquele sistema que a gente viu, que ele já pega a energia solar, gera hidrogênio em corrente contínua, armazena ele e depois volta ao consumo. Mas eu acho que isso ainda vai demorar um tempo para a gente começar a realmente ter projetos economicamente viáveis e sendo oferecidos ao mercado. A gente tem uma rede que é estável, um sistema integrado. Então, aí essas aplicações elas vão ficar restritas hoje, de repente, para as áreas mais remotas. Mas o integrador que quiser entrar nesse mercado com um instalador, uma mão de obra para o hidrogênio verde, ele tem esse acesso hoje através do Senai da Indaiatuba. Com certeza. A gente vai passar tudo as informações que vocês precisam, pessoal, eh, Em breve, em breve. vai a ideia é que lá no Senai Indaiatuba a gente tenha já cursos de formação, Uhum. com experiência prática Ai, sim. no equipamento. Então já vai estar tendo mão na massa dentro do equipamento de eletrólise de escala industrial. E toda a parte conceitual de aplicações também vai ser compartilhada. Legal. Mas eu acho que é isso, quem quiser entrar agora, fala com o João, e o requisito é: encontra a indústria da sua região próxima, traz para a gente que a gente vai entender onde é que a gente consegue fazer essas aplicações. Legal, Pedrão. Pedrão, você é um grande amigo, Obrigado. um querido, muito Boa. obrigado aí pela sua visita e pelo bate-papo e por agregar conhecimento a todos. Eu que agradeço mesmo. Tenho certeza que você vai desenvolver um ótimo trabalho e o hidrogênio verde no Brasil vai crescer graças ao seu esforço. Muito obrigado. Vamos para frente, velho. A ideia é essa, que a gente gere não só negócios, mas desenvolvimento econômico, oportunidades, empregos e distribuição de renda, né. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, gente.